O mundo está estarrecido com toda a denúncia desse mundo midiático nos Estados Unidos, por conta de um rapper que patrocinava festas, e ele era uma das pessoas que proporcionava e gerava música mundialmente. E o mundo fica um pouco estarrecido, porque ficou de uma maneira muito clara e mostra para todas as pessoas que o propósito do coração daquele homem era um propósito corrupto. O propósito da indústria musical e da indústria artística é justamente conduzir as pessoas para o mal e distantes de Cristo. É espantoso que agora ficou de uma maneira muito clara aquilo que nós pensávamos lá na década de 80, em que falavam, né, a música foi consagrada ao diabo, as pessoas fizeram um pacto com o diabo, e ficava aquela coisa, não, isso não é real, isso não existe. E agora ficou muito claro, porque todos os artistas estão falando que eles fizeram realmente, e eles falam cada vez isso de uma maneira mais clara e precisa e nítida, que eles estão realmente buscando adorar a Satanás, o diabo e as suas hostes infernais, que eles estão buscando realmente, tentando destruir todos os conceitos morais da sociedade judaico-cristã, que eles querem realmente ver a destruição da família, em que eles estão envolvidos em rede de tráfico humano, de mulheres, de crianças, e de uma propagação terrível da pedofilia no mundo. Por isso que nós vemos então que cada vez mais essa degeneração, ela chega e ela é patrocinada. E isso chegou ao Brasil. Os maiores ícones dessa música brasileira estão ligadas a esse grupo nos Estados Unidos. Isso não te deixa estarrecido? Isso não te mostra que realmente nós precisamos ser diferentes? Que a nossa vida precisa ser diferente? E isso não te mostra que quando você vem para a igreja, você entra numa atmosfera diferente? Você percebe que aqui é uma atmosfera que você percebe o sagrado, que você percebe o agir de Deus, o mover de Deus. E você percebe, você olha assim, você vê para as famílias que estão dentro da igreja, para as pessoas que estão buscando a Deus, você percebe que essas pessoas são diferentes, elas estão buscando um projeto de vida diferente deste mundo. E é isso mesmo que a igreja tem que ser. E é isso mesmo que a igreja veio para estabelecer. Jesus está dizendo para esses homens justamente isso. Vocês não são deste mundo. Vamos falar juntos? Vocês não são deste mundo. Nós não somos deste mundo corrupto. Nós não podemos viver as nossas vidas como este mundo corrupto. Nós não podemos ser amigos dos valores das trevas. Nós precisamos ser amigos de Deus. E Jesus, então, ele, ao falar para os seus discípulos, quer que você lembre que este discurso é feito ao final da ceia do Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que ele está dizendo isso aos seus discípulos, porque os seus discípulos, daqui ele está dizendo, vocês vão embora, vocês vão me deixar sozinhos, e realmente isso é o que vai acontecer nas próximas 3 horas deste versículo. Desse texto que nós acabamos de ler, das próximas 3 horas, Judas virá com a ordem do Império Romano, vai beijar a face do Senhor Jesus Cristo, e os discípulos vão fugir. Só vai ficar João e Pedro ainda pega a arma tentando resolver o problema.
E nesse episódio que nós estamos aqui lendo e vendo e percebendo, Jesus está dizendo para eles de uma maneira muito clara que nós não somos deste mundo e que viver para Deus não é viver neste mundo corrupto, não é se contentar com a luxúria deste mundo, com a ganância deste mundo, não é viver pelos padrões egoístas deste mundo, não é seguir o caminho do consumismo deste mundo, não é estar sendo um amigo desse narcisismo deste mundo, onde o que é importante é o que eu quero. Não, Jesus está ensinando para estes homens, para os seus discípulos, que o reino dele é diferente, que o reino dele vem de Deus, que o reino dele vem do Pai, e que ele está anunciando para estes homens que é melhor viver para este Deus, para este propósito, do que se corromper neste mundo. E é incrível esse texto, porque ele está dizendo isso para estes homens, e o que vai acontecer é justamente isso: ele vai ser preso. Nessa mesma noite, Pedro vai negar, e eles vão falar: você estava com eles? E Pedro vai dizer: eu nunca estive com ele, eu não conheço ele, vocês estão me confundindo. E Pedro vai embora. Só fica João ali ao lado, amparando Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, e fica ali também algumas outras mulheres, as mulheres corajosas, porque os homens aqui, se dependesse desses homens, irmãos, e a sua família, se dependesse da sua fé e da sua oração, querido irmão, do seu vigor espiritual, da sua disciplina espiritual, a sua família seria salva, a sua família seria resgatada das trevas e do mal, ou a sua família sucumbiria a este mundo. Estes homens abandonaram, mas mesmo assim Jesus está dizendo para eles: olha, eu vim trazer um reino novo, é o reino de Deus, e este reino importa que você viva para ele, importa que você entenda que este mundo, por mais que seja difícil, por mais que você sofra perseguição, por mais que você até mesmo fique enfeitiçado pelo sucesso deste mundo, que é o que muitas vezes acontece na vida de muitos crentes, eles ficam enfeitiçados por aquilo que o mundo diz que é sucesso, e deixam de viver os princípios da palavra, e deixam de confiar nos princípios da palavra. Então, nesse texto, nós temos uma clareza muito clara de Jesus dizendo a esses homens: olha, vocês serão perseguidos, mas não fiquem tristes, porque pior é você ficar iludido e enfeitiçado neste mundo e perder a si, a sua família e a sua vida eterna. É isso que nós precisamos ficar tristes. É se nós estamos fora da vontade, fora dos padrões, fora dos valores de Cristo Jesus. Porque este mundo, ele vai passar. Este mundo vai se destruir, vai se corromper cada vez mais. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles viverão para a eternidade. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Então, nesta noite, nós precisamos entender que viver neste mundo é sofrer perseguição. Porque você vai se posicionar com os valores de Deus, amém, irmãos? E os valores de Deus são contrários a este mundo. Os valores deste mundo são valores corruptos. E as pessoas, então, muitos crentes estão criando alguns mecanismos de pensamento, tentando criar justificativas para se adequar a este mundo. Faça isso não, meu querido irmão. É melhor passar o sofrimento neste mundo por permanecer em Cristo Jesus, do que você se corromper a este mundo e se tornar igual a este mundo. Não faça isso. E entenda que cada vez mais que você se aproxima de Deus,
e que você quer viver os valores do reino de Deus, você vai desagradar pessoas. Porque pessoas vão falar, não, você não precisa ir na igreja. Não, todo pastor é ladrão. A gente foi num jantar e as minhas filhas eram menores. E a gente estava lá na porta vendo os pastores passando, saindo com os carros. Aí as minhas filhas falaram assim, uai pai, esses pastores é tudo rico, por que o senhor não é? Eu falei, porque eu prego a Bíblia, minha filha. Eu não estou preocupado com as coisas deste mundo, mas eu estou preocupado se a sua alma vai para o céu ou não. Eu estou preocupado se você vai realmente entender o que é o Evangelho e viver o Evangelho. E que ao viver o Evangelho você vai ser um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é triste? Que este mundo está cada vez mais corrupto. E que os homens santos de Deus estão deixando de ser santos, estão se corrompendo cada vez mais. E nessa eleição, eu vou falar uma coisa para vocês, a maior podridão aconteceu no meio das igrejas. Porque as cifras são astronômicas que a gente ouve. De que os candidatos chegam com as moedas de prata para que esses homens vendam suas igrejas. Eu não faço isso não, irmão. Eu não faço isso não. Porque eu tenho temor de Deus, do Deus vivo, do Deus poderoso a quem eu sirvo, do Deus que enviou Jesus, do Deus que deixou a palavra, que preserva a palavra. E diz para nós, então, que nós precisamos viver não amoldados a este mundo, mas vivermos no meio deste mundo com os valores de Cristo Jesus. Amém, irmão? Quantos aqui querem viver os valores de Cristo Jesus, irmão? Oh, querido irmão, por isso que eu e você precisamos entender esse texto, compreender esse texto. Esses 12 homens que ouviram essa palavra, um se suicidou, pôs fim à sua vida, que foi Judas, o traidor. Somente um morreu de morte natural, mas morreu isolado, em exílio, numa ilha chamada Patmos, sozinho, distante de todo o povo de Deus. Os outros 10, todos eles foram martirizados, porque não negaram o nome de Cristo Jesus, não negociaram o valor de Cristo Jesus. Agora você pode entender o que Jesus diz no verso 33? Eu lhes digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Agora você entende que isso aqui não é triunfalismo. Isso aqui não tem a ver com a teologia da prosperidade, nem a teologia da confissão positiva, de que agora tudo vai dar certo porque você veio para Jesus. Não, não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter uma vida de coragem para viver o Evangelho de Cristo Jesus. E que a nossa alegria, verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria será completa se nós vivermos os princípios, os valores, os conceitos, o entendimento que Ele deixou aos seus discípulos. E não nos corrompermos com este mundo. E não vivermos a nossa vida nessa ciranda hedonista. E não vivermos nossa vida nessa ciranda de consumismo. Não vivermos a nossa vida buscando o reconhecimento deste mundo. Porque o reconhecimento que Jesus deseja que eu e você tenhamos é o reconhecimento de Deus. Amém, irmãos? Lá em Mateus 24, ele fala assim, que o reconhecimento que nós precisamos almejar nas nossas vidas é o reconhecimento: vinde benditos do meu Pai,
Vinde desfrutar então daquilo que está preparado para a vida eterna de vocês. É este reconhecimento que Ele deseja a mim e a você. É essa medalha, é esse louro, é esta fama, não a fama deste mundo, corrompida, hedonista, narcisista, consumista, egoísta. Não é este. A alegria de Cristo é uma alegria superior. A alegria de Deus é uma alegria maior. E essa alegria é disponibilizada a mim e a você, neste ensino dele. E esta alegria, queridos irmãos, é você entender o que ele nos diz aqui. Verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Oh, querido irmão e querida irmã, eu e você precisamos entender desta obra do Espírito Santo em nossas vidas. Essa obra do Espírito Santo que é não nos deixar órfãos, que é não nos deixar desamparados em nossa vida. É que com Ele em nós podemos viver uma vida e experimentar essas coisas inefáveis do céu. Essas coisas maravilhosas, dessa alegria que não se corrompe, que não acaba, dessa paz que não nos abandona mais. Eu ouvi o testemunho. Um jovem, ele entra na igreja, mas ele entra na igreja porque ele estava no semáforo esperando para roubar um carro. Aí ele viu que o motorista entrou na igreja, e ele vai e entra na igreja. Ao entrar na igreja, ele disse que ouviu uma canção que ele nunca tinha ouvido. Ele entrou na igreja, ele estava com um revólver na sua cintura, e ele ficou observando a pessoa que ele iria abordar ao final do culto. Mas aquela música começou a entrar na vida dele, começou a entrar no coração dele. Aí ele ouviu a pregação, e a pregação entrou no coração dele. Na hora que ele menos viu, ele já estava do lado e tinha alguém do lado dele. Ele estava chorando e tinha alguém do lado dele orando por ele. E ele falou que nunca tinha entendido tudo aquilo que tinha acontecido. Ele já tinha entrado em igrejas anteriormente, mas naquela noite, ele falou, a obra do Espírito foi profunda em mim. A obra do Espírito modificou minha vida. Eu saí dali, cheguei em casa, e a minha esposa perguntou, o que foi com você? Ele virou e falou assim, olha, eu saí hoje, eu iria roubar o carro, eu iria levar lá no desmanche, iríamos ter o dinheiro para pagar as nossas contas, e nós iríamos embora dessa cidade. Mas eu entrei no lugar, entrei numa igreja, ouvi uma música, ouvi uma pregação, ouvi uma palavra, aquilo entrou na minha vida, e aquilo disse para mim, eu não posso mais viver como eu vivo, aquilo disse para mim que eu preciso mudar a minha maneira de viver. E a esposa disse para ele, que horas foi isso? Perto das 7 horas, nesse horário eu estava aqui ajoelhado, orando para que Deus trouxesse você para o aprisco dele. Amém, irmãos? Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, que faz com que o coração mais obstinado, mais terrível, seja transformado pelo poder do Espírito Santo e pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo quer ser realizada na sua vida. E é essa obra que fará você atravessar os teus vales. É
esta obra que fará você orar e enfrentar as lutas. É o Espírito Santo que te dará forças para passar pelo vale da sombra da morte. É esta obra do Espírito Santo que vai iluminar a tua mente e vai trazer para você soluções que você ainda não encontrava. É esta obra que vai te acordar, te despertar pelas madrugadas, e você vai sentir uma presença doce, suave, uma presença da paz de Cristo, do Espírito Santo de Deus. John Owen, o avivalista, ele diz: o Espírito Santo habita no coração do cristão como consolador mais próximo, um guia constante e uma presença reconfortante. Amém, irmãos? É a obra do Espírito Santo. Você já sentiu a obra do Espírito Santo na sua vida? Amém? Você realmente já sentiu isso? Você entende que o Espírito Santo está na sua vida e que você precisa acessar o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E como nós vamos nos encher do Espírito Santo, irmãos? É a receita clássica da formação do bom cristão. Frequentar a igreja, ler a palavra, orar, jejuar, buscar a Deus com intensidade. O Espírito Santo vai fluindo dentro da sua vida, amém, irmãos? Quantos querem mais do Espírito Santo? Você precisa buscá-lo. Você precisa buscá-lo. Você precisa buscar desse Espírito Santo na tua vida. É Ele que vai mudar, é Ele que vai te encher. E olha, as coisas que Ele trará para nós são coisas maravilhosas. Ele trará então para nós tudo aquilo que nós precisamos saber de Cristo Jesus, amém? Então isso se chama sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Ele vai nos trazer a paz. Eu vim para que vocês tenham paz. Então fala paz. Ele veio para nos dar então a alegria, que a nossa alegria seja completa. Fala alegria. O que mais você precisa para a sua vida, irmão? Se você tiver sabedoria, se você tiver paz, se você tiver alegria, me diz, não são 3 coisas poderosas? São coisas poderosas, sim ou não? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então aí você não precisa passar no corredor, você não precisa receber uma unção, você precisa crer e buscar. Amém, irmão? Essa paz, ela é verdadeira, irmão. Essa paz, ela é verdadeira. Essa paz, ela é poderosa. Essa paz é indescritível. Quando nós perdemos o meu pai, eu tinha 11 anos, foi no dia 30 de outubro de 1984. Ele faleceu exatamente às 10h30 da manhã, às 11 horas nós recebemos uma ligação e eu que atendi. E quando nós estávamos lá no velório, e nós fomos para lá, todos nós estávamos em um acidente de carro, ninguém estava preparado, ninguém esperava. Meu pai faleceu com 54 anos, hoje eu tenho 52. E eu fico pensando como foi jovem. E nós estávamos lá naquele velório, e chegou um amigo do meu irmão, o Sérgio, que hoje é pastor, é bispo lá em Niterói, na igreja Sara Nossa Terra. E esse amigo do meu irmão chegou perto do meu irmão e me perguntou assim: como vocês são diferentes? Sua mãe não está desesperada? Vocês não estão desesperados? Eu me lembro disso. Eu estava do lado. O meu irmão ficou olhando. E eu disse para aquele homem assim: é
Porque Cristo está em nós. Amém? Cristo está em nós. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder então de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Todos quanto receberam a Cristo Jesus, todos quanto ouviram a Cristo Jesus, todos quanto creram em Cristo Jesus, receberam o dom, o Espírito Santo, e deixaram de ser então simplesmente pessoas que vão viver as suas vidas para este mundo, e começaram a se tornar então homens e mulheres que vão viver por toda a eternidade na presença de Deus. Amém? E que poderão desfrutar, fala comigo, alegria, paz e sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Isso não te empolga? Isso não te enche? Que esta palavra nesta noite, você saia daqui entendendo. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, mesmo que vocês passarem por um vale de aflição, pelo vale da sombra da morte, perseguição ou lutas, contudo, tenham coragem, tenham ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está vivo. Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele reina, Ele está assentado no trono, Ele foi o único digno de abrir o livro, e ler o livro, e o que estava escrito nesse livro? Paulo, Raquel, Eudson, Luciano, Leila, Lincoln, Sérgio, Ana, Moisés. É isso que está escrito no livro de Deus. Os nossos nomes, os nomes daqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Pai, e que Ele nos dá gratuitamente, livremente, o Santo Espírito dEle, para vivermos nossas vidas neste mundo e nestes dias. O discípulo então, ele vence o mundo, amém? O discípulo então, ele tem a paz, amém? O discípulo então, ele tem uma alegria que não se acaba, amém, irmãos? O discípulo, então, ele tem uma sabedoria que excede o entendimento humano. Feche os teus olhos e fala hoje com teu Pai. Fala hoje com Cristo Jesus. Não saia daqui com a tristeza que você entrou, mas saia daqui hoje recebendo este poder tão grande, tão maravilhoso de Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir tua vida hoje, e nega este mundo, entrega a sua vida hoje e diz: eu vou viver, eu quero ser este teu filho, eu quero este poder do teu Espírito. Às vezes você está dentro da igreja, vivendo tantos e tantos anos, mas você não entrega a sua vida, você não experimenta disso. Não vive mais assim. Aproveita hoje e entrega o teu viver, esta tua vida, ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, ao Filho unigênito do Pai.